Queima, Jesus, não deixa. Meu irmão, vamos dar início ao culto nessa noite, né? Já tivemos momentos de conversação aí, mas vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Os irmãos, aqueles que já estão combinados com o irmão Reinaldo, terão direito à sua oportunidade, né? E já quero, antes de a gente iniciar o culto, para os irmãos que estão aqui, nem falei isso com o Reinaldo, mas eu já vou comunicar, tá bom? Na minha ausência, em relação ao culto, o irmão Reinaldo estará na direção, tá bom? Então, se eu não estiver por algum outro motivo, né? O Maurão já é aquele que já está junto, né? Isso eu não preciso fazer, todo mundo já sabe. O irmão Reinaldo, então aí quando eu não estiver, ele está na direção do culto, o que ele fizer, né? Eu assino embaixo, só discordando do pré e do pós, mas o resto a gente vai encaixando. Vamos indo. A gente vai encaixando, né? Mas só uma parte. Pré e pós, gente, a única diferença entre o pré e o pós é 3 anos e meio só. Isso, É o resto é igual. pouquíssimo tempo, só São isso. 3 anos e meio. O resto é igual. Né? Tá bom? Então, já fica avisado, porque os irmãos sabem que final de ano agora é corrido. E eu já tô com a outra questão lá da reforma, então já fica mais apertado, né? Tá bom? E apoio isso que ele tem feito de dar oportunidade aos irmãos, porque é só a gente treinando que a gente vai aprender, né? Eu acredito na seguinte forma, como que a gente adquire mais conhecimento? Estuda e passa para alguém, né? Então, não adianta eu só estudar e guardar para mim. Eu não vou conseguir aprender. Então, a partir do momento que eu estudo algo e eu tenho a oportunidade de compartilhar com alguém, isso ajuda a fixar na nossa cabeça. Né? Isso é uma boa dica também para os estudantes. Né? Quando eu era criança, eu soubesse disso, eu ia muito melhor na escola. Né? Então, quando você aprende, você pega o pai, mãe, irmão ou o vizinho e explica para ele a matéria que você estudou, a chance de você fixar mais na sua mente é muito maior. E aí, em relação à palavra também. Então, quando a gente estuda algo, por isso que eu sempre falo, irmãos, a gente precisa compartilhar a palavra, não deixar apenas com o pregador. Precisamos compartilhar a palavra, porque quando eu estudo e eu falo, eu fixo aquilo. Porque eu demonstro que eu aprendi aquilo que eu estudei. Agora, se eu estudo e guardo para mim, vai ficar o vento, né? Vai ficar o vento, né? Tá bom? Então, antes de a gente dar oportunidade aos irmãos aí, eu também tenho uma palavra no final. Se der um tempo aí, a gente consegue. Minha palavra também não é demorada, mas é uma palavra que seria muito interessante a gente compartilhar hoje também. Tá bom? Então vamos dar início para a gente vai louvar ao Senhor. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai de graça e misericórdia. Eu louvo a Ti, Senhor, por cada vida que hoje está aqui. Deus, perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar em nossas fraquezas, Senhor. Ó Pai, nesta noite, eu oro também, Senhor, pela enfermidade, Senhor. Ó Deus, que o Senhor é o médico dos médicos, é o Deus que cura, é o Deus que opera o milagre em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, eu oro por cada um, ó Deus, aquele que está aflito, ao desanimado, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra ela é poderosa para levantar até o morto, Senhor, e muito mais fazer naquele que se acha que está abatido, Senhor. Ó Pai, então nos levanta, nos fortalece, nos dá esperança, Pai, que possamos olhar para Ti como a nossa única esperança, Senhor. Ó Deus, neste mundo, Senhor, onde há aflições, neste mundo, Senhor, onde jaz no maligno, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar a suportar o dia mal, a suportar as afrontas, os levantes, Senhor, que vem contra a nossa vida, Pai. Ó Deus, alcança através desta palavra, Senhor, alcança aquele que está desviado, alcança aquele que está desanimado, alcança, Senhor, aquele que ainda está duvidoso nesta terra, Pai. Ó Deus, coloca a Tua certeza, coloca a Tua obra dentro desta pessoa, que esta pessoa, Pai, possa compreender o reino que o
Senhor estabelece aqui nesta terra, Pai. Nesta noite, Pai, fala com cada um de nós. Alcança o vizinho da direita e da esquerda. Ó Deus, que a pregação da Tua palavra possa alcançar ouvidos, possa alcançar vidas, Pai. Nos dá estratégias para que possamos evangelizar, para que possamos disseminar, Senhor, a Tua palavra, Pai. E os irmãos que estão aqui conosco, Pai, fortalece cada um, Pai. Ó Deus, ajuda nas dificuldades, Senhor, ajuda nas tribulações, Pai. Ó Deus, nos fortalece e nos dá força, Senhor. Força que vem de Ti, meu Pai. Eu louvo a Ti nesta noite pela oportunidade que temos ainda de livremente, Senhor, estarmos nos reunindo como igreja, Senhor, para meditar, engrandecer e louvar o Teu grande nome, Senhor. Ó Pai, nesta noite, entregamos a Ti nossa adoração, entregamos a Ti o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Você vê, é isso aí. Eu falo, Deus, quando a gente vem no culto, Deus, Ele faz de diversas maneiras, testemunho, no louvor, na palavra, até no silêncio Deus fala conosco. Aí é o que eu falo, às vezes quando nós estamos desesperados nessa vida, a resposta é essa: busque a Deus. Quando você não tem saída de alguns problemas, você fala assim, como que eu vou fazer? Eu quero dizer uma coisa: confie em Deus. Quando você não está ouvindo a voz de Deus na sua vida para te orientar nessa caminhada aqui na vida que nós andamos, simples, espere em Deus. Em todo momento da sua vida, glorificamos e louvamos a Deus. Amém? Irmã Miriam, você está com a oportunidade para fazer o que Deus te mandar. Deus deu espírito de ousadia, de timidez. Ouviu, pastora? Aleluia, é verdade. Receba. Salve da igreja com paz do Senhor. Amém. Eu vou ter que usar, se eu não conseguir chegar aqui, eu vou ter que usar aqui. Mas eu vou falar. Aleluia. Eu vou falar de duas pessoas, de ontem, de Felipe, e de hoje, do Giva. Opa, já. Tá vendo aí, ó? Você nem falou sem saber, já tá vendo, hein? Já tá influenciando. Está em Atos 8, do 26 ao 39. Tô chegando. E como tem 3 pastores, então tem 8, do 26 ao 39. Então, tenho 33%, 8, de ser corrigida pelos 3. Então, vocês têm liberdade se eu estiver errada. Amém? Amém. Então, o título é Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeste tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como este mundo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra.
E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram a pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água. O que me impede para que eu seja batizado? E Filipe disse: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto o Filipe como o eunuco, e batizou-se. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, que não o viu mais. E eunuco, o jubiloso, continuou em seu carro. Até. Então, essa passagem eu lembrei do Giva. Ele pediu, falei, nossa. Então, é esse o Senhor que o Senhor quer que eu fale. Então, esse eunuco, ele estava lendo a escritura, e ele tinha um alto poder junto à rainha dos etíopes. E ele foi para Judéia, para Jerusalém, em Gaza, e ele queria saber, estava lendo e não sabia o que era. Hoje nós temos a palavra, hoje ninguém pode falar que eu não sei. Hoje é fácil, todo mundo sabe, mas poucos querem ouvir. Tem muitos na igreja que estão aqui, mas não estou falando aqui nesse espaço, estou falando da igreja no geral, mas não estão. Então, Jesus está chegando. Tem pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho, elas não estão ouvindo, elas não estão dando bola, não estão querendo se batizar. E isso é muito triste, porque quando Jesus voltar, ele vai falar: quem é você? Te aparta porque eu não te conheço. Você tinha que pregar a palavra, por que não o fez? O Giva, ele pediu sabedoria e começou a falar. Então, como disse a avó para mim, uma pedrinha da coroa foi colocada lá. Ele está fazendo a parte dele. Será que a gente tem feito a nossa parte? Me desperta, papai. Amém. Entendeu? Porque não adianta a gente falar, não, mas você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte. E quando eu falo de vocês, estou falando de mim primeiro. Porque eu tenho um dedo voltado, tenho 3 voltados para mim. Então é muito difícil a gente falar dos outros. Então, nem próprio Mateus fala, Mateus 16, ide por todo mundo e pregai, né? Mas a condição não é só se batizar. A condição é querer melhorar dia a dia. Porque também fala, em João, 1 João 4,15, fala, cuidado, para você não perder aquilo que você conquistou. Porque não é só se batizar, é querer mudar dia a dia. Porque eu me batizo hoje e amanhã eu continuo a mesma coisa. Eu continuo mentindo, eu continuo roubando, eu continuo falando mal do meu próximo, eu continuo na mesma velha pessoa. Não adiantou nada. Eu só entrei diabo seco e saí diabo molhado. Então a gente tem que querer mudar todo dia. Posso dar uma palhinha? Por favor. De uma lição nesse versículo 39? Olha que interessante, que é da forma que eu penso, né? Olha o que diz aí, ó. Quando estavam saindo da água, que os dois estavam na água. Felipe entrou junto com ele na água. O Espírito do Senhor, de repente, fez o quê? Tirou Felipe daquele meio, daquela situação. O eunuco não o viu mais. Contudo, o eunuco se desviou. Não. Ele ficou triste? Não. Ele parou de crer em Jesus? Não. Contudo, pleno, cheio de alegria, ele fez o quê? Seguiu o seu caminho. E se o Fábio não tiver mais? E se o Reinaldo não tiver mais? E se aquele que prega não tiver mais? O que você faz? Segue o seu caminho ou fica pelo caminho? Verdade. As pessoas, irmãos, elas têm essa desculpa.
Ah, não tem o pastor. Ah, não tem o fulano, não tem o beltrano. Ah, eu saí do caminho do Senhor por causa do A, do B ou do C. Porque pensa no homem. Então olha que lição. Ele seguiu o caminho dele. Ele continuou, independente se o Felipe, porque o Felipe, ele teve apenas um propósito de estar ali para encontrar essa alma. Mas o eunuco entendeu a palavra, entendeu a pregação. E se batizou. Ele foi batizado, ficou pleno de alegria, mesmo pelo Felipe não estar. E ele fez o quê? Seguiu o caminho dele. Seguiu o caminho dele. Ele seguiu o caminho dele, se entende que ele continuou lendo. Sim, Continuou sim. seguindo Jesus. Sim. E não foi atrás de Filipe, foi de Jesus. Mas foi aí que Foi o o que ele Giva fez. acabou de falar. Não abriu mais o horizonte, aprendemos um pouco mais. Ele lia e já não entendia, agora ele entendeu um pouquinho mais. Sim, E ele, vai abrir. de glória em glória, ele vai conhecendo Cristo. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Amém. E esse negócio de ir no seu caminho é muito importante porque Apocalipse diz muito bem isso daqui. Ah, mas a gente já faz, a gente está indo, está caminhando. Mas Cristo diz muito bem, aquele que está limpo e quem está sujo, sujo. Então, se nós estamos limpos, tem que se limpar mais. Porque ele diz para nós tomarmos cuidados, porque ele é aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então somos nós, continuamos nosso caminho, buscando mais o caminho do Senhor. Quando falou, se não tiver mais a igreja aqui, aí, se não tiver aqui, eu vou achar uma outra. É difícil, tá? Porque eu digo que é difícil. Que prega a palavra. Porque, como o pastor fala, o sistema é grande. É poucos que têm liberdade de palavra, tá? É poucos. Eu falei que eu não vim aqui terça-feira, que eu não pude vir, porque eu fui levar a palavra lá em Itaquaquecetuba. E eu falo, ó, eu estou falando, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso levantar. E eu falei, uma irmã se levantou, se revoltou. Eu falei, irmã, eu quero que a irmã me mostre na Bíblia agora. Eu estou 100% do lado de você, mas se você me mostrar na Bíblia onde está isso que a sua irmã falou, eu vou comer isso aí quieto e vou pedir perdão para a igreja. Gaguejou, pegou as coisas e foi embora da igreja. Só falei isso. Me mostra na Bíblia. Eu peço perdão para a igreja agora. Se levantou no meio da pregação. Mas eu gostei. Eu falei, gente, eu gostei disso. Eu não acho ruim. Porque quando a pessoa tem uma ideia, levanta, eu acho isso. O que você acha, pouco me importa. Eu vou estar do seu lado se você me mostrar na Bíblia. Sim. Se você mostrar, eu vou comer, vou pedir perdão. Me ensinou. Mostra na Bíblia, irmão. Eu falei, mostra na Bíblia para mim o que você está falando, para mim ficar do lado da irmã. Porque eu já estou do lado. Agora só, para mim assinar o contrato, mostra na Bíblia onde está. Não mostrou. Pegou as coisas e foi embora. Falei, tá vendo? É a palavra. E isso vai acontecer muito mais, tá, gente? Seguir o caminho. Quem está limpo, limpo-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Giva, é tu para continuar. Então, bateu certinho aqui que vai. O que foi falado. Tem que falar mesmo, né? Bateu certo, porque acho que é bem conhecido, é a parábola dos dois empregados. Que lá no. Mateus 24, 45. Só que lá em Mateus 21 é quando Jesus chega em Jerusalém e começa a ministrar no templo, né? Ele começa a falar algumas coisas que começa a desagradar os sacerdotes, que é a destruição do templo, a volta do Filho do Homem e tudo mais. Isso no 21, no 22, no 23, ele vai falando do castigo dos hipócritas. Aí começa o 24, quando ele fala da destruição do templo, a volta do Filho do Homem, o dia, a hora. E quando chega no 45, que aqui na minha Bíblia está com um subtítulo que diz o empregado fiel e o empregado infiel. Eu li o 45, 46, 47, 48, 49, 50 e termina no 51. E o que eu entendi de tudo, e eu preciso do feedback de quem tem um pouco mais de conhecimento do que eu. 24, 45, Mateus. Jesus disse ainda, sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo correto. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas, se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar, então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir ao lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O meu entendimento que Jesus usou essa parábola para ministrar naquele momento, que somos nós que recebemos a palavra, o conhecimento, mas de tanto ouvir que Jesus vai voltar e Jesus não volta, vou ver a minha vida, não vai vir. agora Tá demorando. tá demorando, então vai ser como esse empregado mau que vai deixar de fazer as coisas corretas aqui na história, que é de fazer as coisas corretas para o patrão, que o patrão aqui é Jesus, é a volta do patrão, é a volta de Jesus. O empregado bom é aquele, como a Miriam falou, o que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo, nós estamos levando uma vida correta, percalços no caminho, pecados, nós somos humanos e a gente vai cometer, mas como a gente está esperando a volta do nosso patrão? Esse foi o entendimento. Acredito que seja isso. E vem até semana passada que o Reinaldo pregou, que foi... Não, o Reinaldo não. Ele complementou, foi das 10 doces. Isso. E achei até engraçado que quando eu olhei a palavra, que eu olhei embaixo, já era das 10 doces. Aí foi em cima desse entendimento. É difícil, mas não veio o manual dizendo pra gente que seria fácil. Difícil aqui, acho que mais difícil lá. Mais difícil lá. Mas eu acho que a gente eu não culpo, tá, pessoal? Eu não culpo e não tô aqui pra... Não vou ser hipócrita de falar. De culpar outros lugares que eu passei para trás de não ter recebido conhecimento, porque eu também escolhi estar naquele lugar. E se eu, naquele período da minha vida, se eu não busquei mais conhecimento dentro daquele lugar, foi porque eu também me acomodei. Então eu tenho consciência disso. A gente, por um lado, não recebia o que a gente tem de entendimento hoje, um alimento mais forte, uma palavra um ensinamento mais correto, só que também eu não buscava, então a gente se apoiava nessa doutrina religiosa e não em cima do conhecimento da palavra. E voltando para a palavra, eu acredito que a gente ouve tanto, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas a gente não leva fé. Só que aqui no 50, ele diz: o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que o empregado não sabe. É a hora que a gente não sabe, né? A hora que Jesus vai voltar e vai pegar a gente de calça curta. Exatamente. Amém. Aleluia. Isso aí porque isso aí é um dos avisos que Jesus falou que está voltando. Jesus falou, não foi ninguém. Jesus disse. Além dessa passagem, ele disse outra. O pessoal está igual no tempo de Noé. Casavam-se e davam em casamento. Mas aí chegou o dilúvio. Ele já estava simbolizando a mesma coisa. O filho está vindo, estão dando em casamento e estão se casando. E tiveram 100 anos de aviso, hein? 100 anos. 100 anos. 100 anos para fazer arca, né? No mínimo 100, né? Porque diz aí o pessoal que às vezes 115, 120. Mas no mínimo eu garanto que 100 anos para fazer isso. Tá? Então o que acontece? Isso é uma das passagens. Outra passagem também bem clara, como já para nos deixar, as bodas do Cordeiro. O Senhor mandou o convite para todo mundo. Você não vai, eu comprei uma parelha de boi, eu vou testar, eu preciso ver meu terreno, eu vi minha plantação, preciso ver minhas roupas.
E foi todo mundo se escusando do convite. Aí o Senhor falou, sai, pega os coxos, os aleijados e os doentes e traga aqui para as bodas. Ele está nos alertando. E o... Aqui, eu falei... Tinha uma coisa para falar que o Giba... Aqui, por que nós temos que... O Giba falou, mas isso, Giba, o povo também, tá? É tipo assim, os pastores hoje, eles estão preocupados em ter poder e tudo nas rédeas dele, tá? Eles querem o povo tudo com aquele cabresto para ele dirigir o povo. E do outro lado, o povo também gosta disso. Porque Moisés não falou? Deus mandou todo mundo subir um monte. O que o povo fez? Nós estamos com medo, vai você, o que você falar para você, a gente faz. A gente vê. Porque o povo não quer compromisso. Não quer compromisso. E nós precisamos ter compromisso. Tanto é que eles chamaram o Arão, ninguém sabe do Moisés, poxa. Já faz tanto tempo que ele está lá, morreu. Quem sabe se ele morreu? E fez um bezerro de ouro. Exato. Se desviou. Por que eu estou falando isso? Eu vou pegar agora o Giba como exemplo também. Porque é tempo de despertar. Por quê? O Giba, por exemplo, eu vou pegar a profissão dele que eu não conheço tudo, não conheço nada. Mas eu tenho certeza de uma coisa na minha vã consciência. O Giba, ele por ser personal, ele tem que estar sempre também se aprimorando. Por quê? Academia eu não vou dizer muito tempo, não, 10 anos atrás, é aquela coisa grotesca, rústica. Hoje você tem aparelho de diversas coisas, de diversas modalidades. Por que eu estou falando isso? Porque ele como personal, se ele chegar, não tem esse aparelho para tal coisa, ele tem que saber alguma coisa manual que ele possa fazer na sua casa para fazer exercício. Porque eu digo isso, quando eu quebrei a tíbia perone e tornozelo, a minha fisioterapia, que eu não podia falar, eu ia lá, tinha que fazer 200 mil sessões, uma vez por semana. Eles queriam que eu fosse 3 vezes, eu falei, não vou vir aqui, não, pelo amor de Deus. Vai fazendo, porque eu falei, o que é o exercício? É recuperar a musculatura da minha perna e caminhar. Eu falei, passa um pouco aí, porque ficar tomando perna dentro da hidromassagem, banho de raio laser, tudo aquele. Eu falei, vamos botar o tempo antigo, já me dá o... Vamos agilizar. Vamos, o que eu tinha que fazer? E era um sofrimento. A fisioterapeuta falou assim, é o seguinte, você só põe assim, um cabo de vassoura no chão, e põe os 2 calcanhares em cima e pisa no chão. Aí você levanta e desce, levanta e desce. Isso aí é como você fala, como dores de parto, é tudo, porque a musculatura da perna, né? Mas, acabou, para você fazer isso aí, você não precisa ir muito para cá não. Você vai fazer pelo o método mais dolorido, mas vai resolver, vai voltar a sua musculatura. Porque aqui você faz a hidromassagem, que aí tiradora, a infravermelho vai aquecendo o músculo. Não precisa pôr não. Eu gosto de sofrer. E voltou. Tem o mestre do Cidade e o mestre do Rosa. Então, mas igual ele tem que saber, porque se ele tiver aparelho para fazer, ele tem que saber como funciona o aparelho. Se não tiver também. Ele tem que saber o outro método para falar, olha, eu não tenho esse, mas faz esse. Entendeu? Para substituir, já que quem não tem cão vai caçar com gato. E é isso aí. Então, isso é todas as profissões. Tem que saber, tem que estar sempre se evoluindo, aprendendo, porque as coisas estão muito a passo largo. Muito a passo largo. O engraçado, se a gente pegar uma televisão ou celular, vamos pensar, já pode se preparar, que o pastor vai trazer a palavra já. Uma televisão, celular, o que acontece? Está tão evoluído, só que quando a gente recebe o aparelho de um celular, ou da máquina de lavar, tudo, essa geladeira, tudo, a gente pega o manual e já decora tudo, para tirar o melhor proveito do aparelho. E para saber como manusear, para quê? Para também não quebrar. O brasileiro não é assim, não. E a Bíblia? Não é muito, não. Não? Eu tenho certeza, se eu te der o celular mais moderno que tiver aí, no dia seguinte você lê assim, e faz assim, e ele faz teletransporte, não sei o quê. Eu digo isso porque eu não estou falando só de você, tu pegou você como exemplo, mas o meu filho é igual, minha esposa é igual, todo mundo. Da Bíblia. Aí beleza, já tá, minha esposa nasceu no Evangelho.
Chega para ela e fala, olha, você vai ganhar agora R$1 milhão, me dá a sequência da Bíblia. Ela perdeu 1 milhão. E nasceu no Evangelho. E não sabe a sequência da Bíblia, que ela mexe nisso aqui desde que nasceu. Só para dar um exemplo para você ver isso. Uma coisa simples, tá? Pô, agora pega na geladeira, na televisão, no celular. Você sabe mexer. Faz até teletransporte. Por quê? É o interesse. É o compromisso, a entrega. É cada um. É individual. Naquele dia não vai ter desculpa. Não tem. É individual. Chance todo mundo está tendo. Só que eu digo uma coisa. Aprender a mexer no celular, na televisão, na geladeira, nas coisas aqui do mundo, é lindo e maravilhoso. Mas isso é só um refrigério momentâneo. Tá? É muito efêmero isso aí. É muito rápido a passagem. Mas isso aqui é para a vida eterna. Amém? Pastor Fábio. Tudo bem, irmãos. Vamos lá. O texto já está até na tela. Só para... Sim. Pode falar. Até o final, você escolhe mais 2 pessoas para domingo que vem. É. Trazer também 2 palavrinhas aí. Você escolhe 2 pessoas aí, por favor. Tá. Pode eleger. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, eu até quis trazer um título para isso que eu quero falar. Porque é um texto muito conhecido, é um episódio muito conhecido, João capítulo 5, versículo 1. E eu, durante muito tempo, pensava dessa forma, o que eu vou compartilhar com vocês. Hoje, claro, lendo as escrituras de uma forma correta, é um desvaneio total, loucura total. E quero usar até o exemplo que o Giva deu, que ele teve uma oportunidade de falar com aquela pessoa, Porém, da forma que Deus usou e aprove de dar oportunidade para ele falar, não significa que tem que tornar uma regra. Então, um fato que Deus ali usou não significa que tem que ser uma regra, certo? Então, é a mesma coisa esse episódio. Então, nós vamos falar sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. E o título que eu pensei em falar é: o tanque de Betesda é sombra da igreja de hoje. Por quê? Se vocês procurarem, porque eu procurei, pena que eu não consigo pôr na tela, mas se você for no Google, clicar lá, imagens, e escrever assim: campanha do tanque de Betesda, você vai encontrar inúmeras imagens de 7 dias de cura no tanque de Betesda, 3 cultos no tanque de Betesda, e um monte de coisa no tanque de Betesda. A pergunta que eu faço: no tanque de Betesda há cura? Não há cura. Não há cura no tanque de Betesda. Então, eu inúmeras vezes li esse texto, eu focava no tanque de Betesda, eu já preguei outras vezes isso, e quando eu tive o entendimento desse texto há uns anos atrás, eu pensei, poxa, o Deus que eu creio, será que é um Deus que gosta do sofrimento humano? Lógico que não. Como que um homem paralítico durante 38 anos, que é o que a Bíblia relata, ele aguardava a sua cura, quando, pela vontade de Deus ou pela vontade de um anjo, ele tocasse naquela água, e ao tocar na água, a água ia vibrar, e quem chegasse primeiro na água fosse curado. Falei, eu não quero mais esse Deus. Que Deus é esse? As perguntas que eu faço, irmãos. Você acha que naquele lugar só existia aquele paralítico precisando de uma cura? Meu irmão, a Bíblia fala, no final do texto, do contexto, tinha uma multidão de pessoas ali. Só tinha um paralítico para ser curado?
Lógico que não. Então, primeiro, a gente vai ler o texto. Nos 2 primeiros versículos, eu vou trazer para vocês uma narrativa do tanque de Betesda histórico. O que foi esse tanque? E quando a gente entende o que foi esse tanque, eu garanto a vocês, irmãos, garanto a vocês, quando você entender o que é o tanque de Betesda, mesmo que você está precisando de uma cura, você não vai querer ir lá. Não vai querer ir lá. Vamos ler o texto para a gente aprender um pouquinho. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. No contexto histórico, não há cravado qual era a festa. Eu acredito lendo, porque alguns versículos anteriores vão dizer que estava próximo à festa da Páscoa. Então, eu acredito que é, porque no calendário judaico há 3 principais festas, que é a Páscoa, Pães Ázimos e festa do tabernáculo, que é o Pentecostes. Não, Ázimos é o Pentecostes, depois a festa do tabernáculo. Porém, no texto, alguns textos anteriores fala que estava se aproximando a Páscoa. Porém, a gente também encontra algumas outras coisas dizendo que aqui era a festa dos tabernáculos. Enfim, os judeus estavam se reunindo para ir celebrar esta festa. E Jesus também. Ele estava indo subir para Jerusalém porque Jesus, ele era o cumprimento dessas festas, como a gente já aprendeu aqui durante a semana. Então, existe em Jerusalém, perto da porta do quê? Das ovelhas. Das ovelhas. Primeiro, irmãos, porta das ovelhas entra naquelas questões. Não foi Deus que instituiu isso, foi o homem. E isso está registrado no livro de Neemias, no capítulo 3. Quando houve a reconstrução do templo, ali eles fizeram no templo para uma melhor organização do fluxo de pessoas. Porque imagina, irmãos, no templo em Jerusalém, quando era a época da festa, e a gente viu até isso lá no texto que a irmã Miriam leu de Atos, que o eunuco estava vindo da África para ir adorar ao Senhor na festa, vinham pessoas de vários lugares. Então, para que não ficasse concentrado em uma entrada só, na reconstrução do templo, foram-se construídas 12 portas. E cada porta tinha um nome. Cada porta tinha um nome. Então, nesta porta em específico que se dá esse episódio deste paralítico, tinha a porta das ovelhas. E nessa porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. E tem 5 pavilhões, 5 colunas, 5 compartimentos. Tá? Neste local onde era esse tanque, tinham 5 compartimentos. E por que na reconstrução do templo foi-se dado o nome de Porta das Ovelhas? Porque neste tanque pegava-se as ovelhas, que era a oferta, sacrifício, e antes de elas serem mortas, elas eram lavadas neste tanque. Lavadas neste tanque. Para quê? Para serem purificadas. E após isso, elas levavam para serem mortas, oferecidas a Deus para sacrifício. A pergunta que eu me fiz e eu faço: será que no tanque de Betesda há cura? Não. Há sacrifício. Porque a ovelha, ela é levada para o tanque de Betesda como uma passagem para ser purificada e após isso ser sacrificada. A pergunta que eu faço: será que a igreja de hoje está disposta a entrar pela porta das ovelhas para ser um sacrifício para Cristo? Por isso que esse lugar é fedido. Exato. Imagina como era essa água, irmãos. Suja pra caramba. Branca que nem a neve. Então, Banda gente, de pelo. então, quando a gente começa a entender qual é o propósito de tudo isso, Cristo, ele não foi até este lugar à toa. Meu irmão, não tinha só o paralítico, tinha uma multidão de enfermos.
uma multidão de pessoas presas a um sistema religioso, porque para os fariseus e os líderes religiosos daquela época, era bom que as pessoas estivessem ali, porque era uma multidão presa a rituais. Porque na verdade as águas do tanque de Betesda não curavam. Elas serviam de purificação para a ovelha. E após isso, ela seria o quê? Sacrificada. Por isso que eu disse que quando a gente começa a entender, ninguém mais vai querer fazer campanha do tanque de Betesda. Porque as ovelhas deviam fazer cocô na água, né? Campanha Vai pra matar lavar, ovelha, limpar, o bicho fica assustado. Sim, exato. Ai, como se fosse um laguinho, né? Exato. Mas eu também já tinha pesquisado há muito tempo, É. seria também esses tanques para as pessoas usarem, tomar banho, não era só as ovelhas, as pessoas que vinham de fora, antes de entrar também para dentro, elas tinham que se limpar, elas usavam esses tanques também. Então, Legal. era sujo. Também. Exato. Vamos continuar o texto. É mais suja com as pessoas do que com as ovelhas. Nestes tanques ficavam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Meu irmão, pensa uma coisa, eu comecei a ler esse texto, eu comecei a imaginar. A igreja de hoje é isso aqui, ó. Porque nas igrejas existem enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o agir de Deus. Meu irmão, você crê mesmo? Você crê? Eu não acredito sim, tá? Eu já estou dizendo que eu não acredito. Que Deus, ele entra no meio de um culto. Ele entra no meio de uma igreja. Ele entra no meio de um ajuntamento de irmãos que tem N pessoas, um número incerto de pessoas, para curar apenas uma pessoa. Isso. É loteria? Ah, hoje eu vou... Aquele ali tá louvando melhorzinho. Eu vou curar ele hoje. Meu irmão, Deus é cura para todos. Deus é restauração para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que nos diferencia de um para o outro é a forma que eu adoro, a forma que eu busco ao Senhor. Porém, eu quero dizer que o milagre, como a gente cantou louvor, o milagre para tudo isso daqui, meu irmão, é apenas consequência da obra de Cristo. Porque o curar não é o principal foco de Cristo, meu irmão. O principal foco de Cristo é ensinar o caminho que eu devo seguir. Porque no céu, a palavra já me promete. Eu posso estar amputado, irmão, mas se eu for para o céu, isso é o que eu tenho que menos me preocupar. Porque eu não vou entrar com esse corpo mesmo. Eu posso ser cego. Não importa, porque no céu, meu irmão, tudo vai ser restaurado. É isso que promete Apocalipse. Não importa se eu tenho uma enfermidade que é para a vida, é para a morte, é grave, não é grave, mas se eu tenho no meu coração, na minha vida, firme a promessa de vida eterna, meu irmão, a minha enfermidade para mim, eu dou a risada para ela. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que se eu sofro, se eu adquiro algo, se alguma coisa na minha vida não dá certo, é motivo de eu chorar. Aí eu vou pro culto, eu só vivo chorando. Por que só vive chorando? Meu irmão, você tem que se alegrar. O que as pessoas não têm, irmãos, é a alegria da salvação. Elas não têm isso. Elas estão preocupadas em frequentar cultos e vivem chorando, e vivem se lamentando, e vivem nas lamúrias, nos murmúrios. Porque quer que Jesus resolva os problemas dela dos dia a dia, mas ela não consegue cultuar a Deus e falar: Senhor, não importa o que eu estou passando, mas eu tenho alegria na minha salvação. Aleluia. As pessoas não têm isso, irmão. Não pensa lá. Não pensa. Porque para esse paralítico não importa. Ele ficou 38 anos, mas ele teve um encontro com Cristo e Jesus curou ele sim. Mas em um segundo encontro falou para ele: olha, eu tô vendo que você tá curado. Vai e não peca mais. Permaneça até o fim. Não se desvie, ô eunuco.
tenha plena alegria, como diz o texto, e segue o seu caminho. Porque Jesus não fez mais parte da vida do paralítico, apenas curou e foi embora. Ele precisou seguir o caminho dele. Então, nesse lugar, existiam muitas pessoas esperando o quê? Pelo movimento nas águas. Meu irmão, quantas vezes eu participei de culto assim? Tem um louvor que até fala, né? Que ele fala assim, é mais ou menos isso daí, que é para esperar a minha vez. Eu não lembro, tem um louvor que fala, deu branco agora, mas é um louvor que fala isso. Agora, meu irmão, você acha que eu vou participar de um culto, indo lá, na incerteza se Deus vai me ouvir ou não? É aquilo que eu falo, irmão. Quando a gente se reúne para cultuar a Deus, é para Deus. Você tem que acabar com esse negócio. Ah, eu vou para a igreja porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Meu irmão, você fica sentado. Quem conhece Bíblia não fala isso. Porque você não tem, Deus não tem que falar com você, Ele não é obrigado, meu irmão. Você tem que cultuar Ele. É você que tem que adorá-lo. É pelo que Ele é, você tem que glorificá-lo. Não importa. Porque as coisas desta terra, elas são, meu irmão, infinitamente pequenas diante da certeza da salvação. É o grão de mostarda que vai ser diante da grandeza do céu. A Então, terra é um grão de mostarda. Então essas coisas, irmãos, são insignificantes. Agora veja que eu falo que a igreja de muitos anos para cá é isso aqui, ó. Existem muitas pessoas que estão inseridas no sistema religioso esperando o movimento de Deus. De certo, em certo tempo, quem sabe que Deus opera? Descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Meu irmão, sinceramente, essa narrativa era um mito hebraico. Era um mito religioso, meu irmão. Eu até brinco, uma vez que eu preguei, eu brinquei assim, eu falei assim, Deus está lá no céu. Ele pega uma pedrinha, olha lá o povo, tudo doente lá embaixo no tanque. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma pedrinha, eu vou jogar. Tchuc! Meu irmão, imagina quando essa água mexia. Imagina se caísse uma frutinha da árvore, meu irmão. O alvoroço que aconteceu era um atropelando o outro. Meu irmão, Deus não é isso. Deus não quer isso. Deus não é isso, meu irmão. Então, veja que o autor dessa narrativa, ele inseriu na narrativa bíblica um mito que acontecia ali, aquilo que ele via naquela situação. As pessoas esperavam, isso foi a religião durante muitos e muitos anos e se tornou um ponto turístico. Como a gente conhece, hoje a gente tem lá. As pessoas não peregrinam até a cidade lá no interior. Parecido. Né? Exato. É a mesma coisa isso aqui. É idolatria. Porque quem curava era o tanque. Quem curava era a água. Estava ali um certo homem. Enfermo havia 38 anos. Olha que coitadinho esse homem aqui. Coitado, Deus, ele realmente precisava de Deus. Ele era um coitado, 38 anos, paralítico. E aí a gente vai ver o sofrimento dele no discurso que ele teve ali com Jesus. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe. Olha que pergunta óbvia de Jesus. Será que Jesus não tinha uma pergunta melhor para falar com ele, irmãos? Queres ser curado? Ah, não, Jesus, eu estou bem aqui. Eu já me acostumei. Agora aqui é minha casa. Eu já me acostumei, já, Jesus. Jesus, isso, cura o próximo, Senhor. Deixa eu já me acostumei a ficar entrevado. Olha, o chão já até fez um buraco onde eu me sento. Não precisa mexer comigo, não. Por quê? Porque Jesus fez uma pergunta, irmãos, que não servia apenas para aquele homem, mas serve para nós hoje. Que a Bíblia é aquela de 2000 anos atrás, ela é atual hoje nas nossas vidas. Porque são perguntas que Jesus faz, porém a gente responde sem nenhum tipo de entendimento.
Porque se eu pergunto isso para uma pessoa enferma, quer ser curada, ela vai falar, você é bobo, que pergunta é essa? Lógico que eu quero ser curado. Mas o que Jesus estava falando é muito além, meu irmão. Porque a cura de Jesus é muito além dessa vida. A restauração de Jesus é muito além dessa vida, meu irmão. Como eu disse, eu posso estar com o braço amputado. Mas se eu entrar no céu, querido, pode ficar aí, braço corrupto, que eu não quero você. Porque no céu é só coisa incorruptível. O homem enfermo queixou-se. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois, enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Meu irmão, primeiro, aquele homem jamais vai chegar lá. Porque mesmo que ele estivesse perto do primeiro degrau, quando a gente procura algum tipo de imagem sobre o tanque, tinham pelo menos 10 degraus até a água. Só se ele descesse rolando. Tropicando. Aí fica mais arejado. Meu irmão, faça a pergunta. O Deus que você serve é um Deus desse, meu irmão? Para crer num negócio desse? Que a cura, ela é manifestada pelo toque de um anjo na água. Meu irmão, que compaixão que Deus tinha de um homem desse. Baseado em um tanque cheio de água nenhuma. Mas a compaixão que Deus tinha é porque Jesus marcou com ele aquele dia de se encontrar com ele e fazer essa pergunta: queres ser curado? E eu falo, irmão, que a pergunta de Jesus é para mim e para você hoje, porque a resposta do homem não foi com entendimento nenhum. Porque o que o homem fez? Queixou-se. Senhor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Ninguém faz isso. A água é mexida e não tem ninguém que me leve. Ele tinha que perguntar: Senhor, eu creio, eu quero ser curado. Era o que ele tinha que responder. Mas ele mostrou e demonstrou para Jesus a amargura dele. 38 anos. Coitadinho. Isso! Ele quis se queixar para Jesus, meu irmão. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito E e vai para o tanque. E vai pro tanque. Vai lá Porque ser era o curado. tanque, mas Pula de aí cabeça. Jesus Vai lá ser instruiu ele curado. para o tanque, Pula de né? cabeça. Ou Jesus levou ele até o tanque? não. Ah, esse aí é ele. Nem foi possível. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Então, em relação à festa, poderia ser Páscoa, poderia e era o sábado, porque os judeus celebravam a festa no sábado, todo sábado, que era o Shabá, o descanso, certo? Então, era um motivo de festa, tá? Por isso disseram os judeus: ao que fora curado é sábado, e não te é permitido carregar o leito. A questão, meu irmão, de a Bíblia, ou o autor da carta do Evangelho escrito por João, ter colocado essa narrativa da cura, é muito mais além de demonstrar uma cura. Porque eu, meu irmão, a lição que eu aprendo não é que Jesus cura, porque eu sei que ele cura, foi ele que me criou. Isso é muito mais além do que algum texto me dizer que Jesus cura. Agora, a grande lição é que Jesus ele queria tirar com tudo isso, trazer uma mensagem muito mais profunda, não só para o paralítico, mas para todos esses incrédulos que estavam em volta. E aí, para você entender isso, você tem que ler o contexto. Porque se você só parar aqui, você só vai ver a cura. Mas Jesus é muito além de cura, irmão. Pastor, só uma curiosidade. Pode falar. Tirando os que estavam mortos, lógico, que Jesus acertou, os que estavam vivos, ele sempre curava depois que a pessoa respondia o que queria. Ele não respondeu o que queria, ele falou do tanque. Exato. Só que aí Jesus curou ele assim mesmo, Exato. sem ele responder. Exato. Os demais sempre falavam: eu quero, Senhor. Você deseja? Desejo, Senhor. Agora o que eu falo. Esse episódio que aconteceu, ele é uma regra? Acho que não. Ele agiu de uma outra forma. Porque Jesus, o propósito dele de
no contexto bíblico, trazer uma cura, é o que eu falo. Você pesquisa. Hoje a gente consegue fazer isso, não precisa ficar lendo palavra por palavra. Você pega o seu celular e você abre a sua Bíblia lá digital e você escreve cura. Você vai ver quantas vezes aparece essa palavra no Novo Testamento. Meu irmão, é muito menor do que a palavra ensinar. Porque o contexto, meu irmão, o propósito de Jesus é ensinar o caminho. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala, eu sou a cura, a restauração. Não, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for pelo caminho, não importa se você está enfermo, se você está arrebentado, estrupiado. O importa é que você está no caminho. Está se arrastando, capengando, mas você está no caminho. Jesus, eu vou chegar todo estrupiado no céu. O Senhor me recebe de braços abertos. Senhor, e se eu chegar tudo bonitão? Depende de como você vir. Até o Leo postou esses dias lá um link do Facebook, eu não sei se todos assistiram, mas eu assisti. Sobre uma pregação de um padre moreno. Eu já tinha visto vídeos Os desse padre. dois padres, o branco e o moreno. Mas o moreno. É o segundo Ele padre. até deu exemplo e falou que as pessoas chamam o padre para ir na cerimônia de sepultamento de um indivíduo, certo? E aí as pessoas fazem questão de que tudo certinho. Aí o padre tem que ir bem vestido, ele tem que ir para benzer, ele tem que ir para fazer, cumprir todo o ritual. Aí ele fala, eu posso fazer tudo isso, mas o que adianta se aquela pessoa que está morta ali viver uma vida errada? Vai pro inferno! Não resolveu nada. São apenas rituais. O que eu entendo aí nessa passagem de Jesus, quando ele pergunta para a pessoa se ela quer ser curada, é o que o Senhor faz para a gente hoje. Se você quer ser curado, a sua alma, quando quer ser curada, é de todas as coisas que a gente passa aqui na terra. A cura era espiritual. E aí, para esse homem, ainda Jesus fala, né? Vai, eu sei o que você está fazendo, vai e não peques mais. E isso compromete a salvação nossa hoje. É isso que esse tanque representa. Que por ser curado, Deus tem todo o poder para fazer, mas isso não é o que ele mais se preocupa. Então, você quer ser curado? Você está curado. Mas olha que você, nesse percurso... Vamos dizer que o tanque. Vamos salvação. dizer que quem entrou no tanque foi curado, que é o que acontece isso hoje nas igrejas, Sim, tá? Mesmo que a pessoa for curada. E o pós? Exatamente. Mas olha... Será que ela foi firmada na palavra? Exatamente. Será que o caminhar dela, ela vai ter condições de agradecer a Deus? É o que eu falo e usando o exemplo que a Miriam trouxe lá do eunuco. Felipe foi levado, ele foi tirado, mas o eunuco, ele teve plena alegria no coração dele, e essa alegria lhe deu condições para continuar o seu caminho. Agora, quem me garante que quem foi curado pelo tanque vai continuar na caminhada com Cristo? É o que acontece, irmãos. Por quê? Quando você estabelece, sexta-feira, culto da cura, a pessoa vai só para ser curada. Por isso que ele fala, você está curado, mas não falou, você está salvo. Isso. Agora, Foi diferente culto da palavra. Quando ele falou pro ladrão da cruz. Hoje mesmo, sim. estará comigo Bom, no aquilo ali paraíso. também não ia ter mais chance Não de ia ter. Aquele ali, Não, mas ele poderia se tivesse, acho que se descesse, Não, teria. negado como o outro negou. Sim. Né? Porque um reconheceu Cristo, né? E o outro poderia, nesse caminho, não reconhecer Cristo. Ele pode ser curado, mas negar no final. Exato. Então veja que a mensagem de Cristo era muito mais além da cura. Não era só isso. Né? Então aí veio o julgamento dos judeus, né? Porque era uma coisa insignificante ele levar o seu leito, os seus panos ali que ele se enrolava, né? Que era chamado de cama. O homem respondeu a eles, aquele que me curou ordenou-me, apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que te disse, apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma grande multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. É aí que eu entendo.
diante de todo esse contexto, qual era a principal mensagem que Cristo queria passar com aquela cura. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Ou seja, aí entra naquela questão, irmãos, da pré-existência. Porque a cura que Jesus fazia aqui é a mesma que acontece no céu. Porque da onde Cristo trouxe a cura? De Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Então é o que Ele fala. Ele viu o Pai fazendo e é por isso que Ele faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida a quem ele desejar. Assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Olha que informação interessante essa. Quem julga é Cristo. É Ele, porque Ele foi aquele que executou a obra de sacrifício. No final dos tempos é Ele que vai julgar, né? A fim de que todos honrem o Filho exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Então, irmão, no contexto, o que Cristo queria mostrar para todos é isso. Vida eterna. Juízo final. E passa da morte para a vida. Falando de salvação. E tem pessoa que tem dificuldade de entender isso, irmão. Porque a mensagem principal da palavra da Escritura é salvação. Cristo cura, mas Ele vai falar sobre a salvação. Cristo ressuscita, mas Ele vai falar da salvação. Deus abriu o mar vermelho, mas Ele vai levar a salvação. Então não são episódios para se tornar uma regra. Então foi quando eu comecei no início, eu falei. O tanque de Betesda, ele não é para ser usado hoje. Ah, eu viajei para Israel, eu trouxe a água do tanque de Betesda. Aqui tem meio litro da água, irmão. Traga uma oferta de R$1.000 que eu te dou a garrafinha com a água do tanque de Betesda. Hoje não acontece isso, né, irmãos? Graças a Deus. Né? Não acontece essas coisas. Então, graças a Deus. Normal, né? Então, Mais água lá que pegaram tudo. pegaram tudo. Agora só tem toalhinha. Isso. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê, é o que a gente já leu, né? Versículo 25. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente ortogou ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou, que é salvar. É salvar. Deus, eu tenho desejo de comprar um carro zero. Irmão, comprar carro zero não é vontade de Deus, porque no céu não precisa de carro zero, irmão. Não precisa nem de carro.
Então, Jesus, ele não busca agradar o próprio desejo carnal, porque ali ele está falando como homem, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho acerca de mim é verdadeiro. Vós enviaste representantes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, entretanto, não busco o testemunho dos homens, mas digo essas verdades para que sejais salvos. Ele era uma candeia, João, que queimava e iluminava, e vós quiseste, por um momento, rejubilar-vos na sua luz. Todavia, eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar, e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Ou seja, ele estava dizendo que eles liam, mas não reconheceram Jesus. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. Olha isso, irmãos. Eu não aceito honra que procede dos homens, mas eu vos conheço bem, e sei que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que o recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis honra um dos outros, mas não buscais a glória que vem do Deus único? Então vocês são bajuladores. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é a lei, Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato crescem em Moisés, na lei, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. É aquilo que a gente fala, irmão. Para entender Cristo, você tem que ler a lei. Você tem que ler os profetas, porque lá está escrito de Cristo. Então, quando fala das festas, Jesus foi às festas. Ele cumpriu e ainda vai cumprir todas as festas. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? E acabou. Amém. Então, Jesus estava trazendo uma mensagem simples. Vocês estão aqui me confrontando e vocês falam que vocês obedecem à lei. Se vocês obedecessem à lei, vocês creriam em mim. Porque na lei está escrito de mim. Então, o contexto da cura do paralítico de Betesda, irmão, era para falar de salvação. A Bíblia toda fala disso. Não tem por onde correr. Agora, se eu pego só o versículo isolado da cura do paralítico, aí eu dou base para o que eu quiser. Certo? Aí eu acredito no que eu quiser. Agora um ponto é fato. Jesus cura? É lógico que ele cura, irmão. Isso ninguém pode negar. Mas a cura é o propósito principal? Não é o propósito principal. O propósito principal da palavra é o quê? Salvar e nos guiar até a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Então esse é... Eu quero compartilhar. Fala, irmão. Fiz uma pesquisa rapidinho aqui, porque aqui na minha Bíblia, no 3 e no 4, quando fala que esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois se sarava. Só que assim, esperavam, abre colchetes. Sarava qualquer doença, fecha colchetes. Aí eu pesquisei o porquê. Porque essa informação que o anjo descia não é verdadeira. Era uma crendice popular. Exato. É uma simpatia. Isso. Aí eu dei uma pesquisada aqui na internet. Então por que a Bíblia relata? Porque o contexto não está que o anjo descia e mexia nas águas. Era para mostrar que logo depois
quem curava, que era Jesus, estava mostrando que não tinha anjo que mexia em água, porque qualquer vento que batia, o pessoal já acreditava. Exato. E virou Você uma falou, lenda. caiu uma Foi caiu, folhinha. não, é. Virou uma lenda e as pessoas acreditavam naquilo. Isso. Agora, a pergunta Por que isso eu tá indo faço. colchetes. Há quantos anos nós Isso é errado. ouvimos? Isso, nós ouvimos errado. Ai, até preguei já isso errado. Isso, baseado no quê? Ai, que medo. que No raiva. sistema. Porque, irmão, é mais fácil eu dizer que a água do tanque de Betesda cura do que eu contar toda essa história. Agora, contei toda essa história triste, irmãos, agora eu quero recolher uma oferta. Tá todo mundo triste, ninguém vai querer ofertar. Ninguém vai querer arrecadar dinheiro, irmão. Se eu contar uma história triste, então eu tenho que contar uma história de vitória. Eu tenho que contar uma história de poder. Para que as pessoas se animem. Irmãos, agora que você foi curado pela água do tanque de Betesda, irmão, Abençoe. agradeça a Deus e deposita o dinheiro aqui. Cura o meu cofrinho. Cura o meu cofrinho, é bom. Entende, irmão? É isso. Então é mais fácil o quê? Eu não posso contar história triste. No final do culto, as pessoas têm que aceitar Cristo. No final do culto tem que haver a fumaça, tem que haver o show, tem que haver o apagar das luzes, as pessoas ficarem chorando, as pessoas ficarem emotivas com aquela história que eu recebo. Hoje essa palavra foi pra mim. Jesus falou comigo, Deus falou comigo. Irmão, o culto não é pra gente. Hoje você tá aqui para glorificar a Deus. Você está aqui para adorá-lo. Porque é isso que você vai fazer no céu. Eu tenho um ditado que eu mesmo criei. Como que você quer adorar no céu se você não adora na terra? Você não está praticando. Aí você quer chegar no céu e adorar? Você não vai saber, porque você não faz aqui. Como você vai fazer no céu? Você não consegue glorificar a Deus aqui. Como que você vai glorificar no céu? Não dá, irmão. Não dá. Amém. Quer falar algo, irmão Rinaldo? Eu fiz uma pergunta para esse povo aqui quando eu vim da outra vez. É. Eu falei por que Deus não queria que existisse só o povo levítico nas tribos. Tá. Porque eu falei que Deus não queria que fosse só sacerdote o povo levítico. Ele Tá. queria que toda a nação fosse os levitas, toda a nação de Israel, para justamente falar da palavra de Deus para o mundo. E nós aceitávamos, era muito mais fácil, já não teria todo esse problema. Mas pela dureza de coração deles, tudo, eles foram se rebelando. dividido. Aí Deus falou, bom, das 12 tribos eu vou eleger uma Tá. Uma parte. para me falar, mas eu não queria. Aí eu falei, mas tem que sair o versículo, tem que falar para eles. Só para abrir Levítico. Êxodo, perdão, Êxodo 19. Só para mostrar que Deus queria que toda a nação fosse. Mas o que o pastor falou aqui, o que eu dei risada quando ele falou, eu achei genial. Eu nunca encaixei isso como a igreja de hoje. E abre aqui um leque, meu Deus. Não abre leque não. Abre 360 graus, porque apesar que eu sempre preguei, nunca fugi da palavra. O homem fica esperando coisas materiais. E nós temos que esperar em Deus. E outra, quem espera a ajuda do outro vai se ferrar, porque um pisa na cabeça do outro. Agora- Ele falou, mas ninguém me ajuda. Exato. Não vai ajudar mesmo. Agora a pergunta é, irmão, só tinha o paralítico doente ali? Mas tinha um monte. Por que Jesus só curou aquele homem? Ele não poderia ter curado todo mundo? Gente, faz a fila aí, eu vou tocar em todo mundo, ou melhor, não precisa nem fazer isso. Só preferia a palavra que ele. Receba a cura. Acabou. Acabou. Todo mundo ia ser curado, ninguém ia mais precisar do tanque, certo? Essa idolatria, porque virou uma idolatria, certo? Virou uma idolatria. Não ia precisar, Jesus quebrava a idolatria naquele instante, curava todo mundo, certo? Não só o paralítico. Agora a pergunta que eu fiz, por que Jesus só curou aquele paralítico? Então, você acha Porque que Deus tem graça? tinha um propósito com ele de salvá-lo e falou com ele, ó, você tá aprontou, ó, eu vou te curar aqui que não é o mais importante, Exato. mas você fica esperto até o fim. Agora eu falo, então, aí é o que eu entro. A cura de Jesus, necessariamente, ela é uma regra? Não é uma regra, irmão. Não é. Não significa que um foi curado, o outro também vai ser. Não é, meu irmão, porque com cada um, é por isso que hoje eu até entendo muito mais firme isso.
aquilo que a gente está passando, cada um individualmente passa aqui nessa terra, é uma prova. É uma prova que nós lutamos individualmente se nós seremos dignos de novamente sermos aceitos ao lado do Pai. Tinha cidades que ele ia que ele não fazia nenhuma coisa. Exato. Só pregava a palavra. Exato. Então veja que não é uma regra. Sabe? Então essas manifestações, elas não são uma regra. Não são. São propósitos. São momentos. Não é porque Deus abriu o Mar Vermelho para o Moisés e o povo todo passar, significa que ele vai abrir o Mar Vermelho hoje, irmão. Então, vamos fazer o culto da abertura do Mar Vermelho. Não, isso é heresia. Não é uma regra. Deus operou um milagre sim, naquele tempo, naquele dia, com aquele propósito. Agora, que Deus pode fazer alguma outra coisa, que a gente pode assemelhar isso, amém? Eu creio. Lógico. Se a gente pensar que quanto tempo ele ficou com os apóstolos, ele ficou multiplicando pão todo dia? Não. Não. Mas Deus é o maior estrategista do mundo. Ele não faz nada por acaso. Exato. Por exemplo, quando ele curou o lunático lá, o que vivia lá Nos túmulos. nos porcos lá, Nos cemitérios. por que ele acabou com os porcos lá? Porque aquela região vivia de criar porcos. Exato. Então ele falou, deixa eu pegar dentro da cultura de vocês para me matar vocês. Minha visão de ver no tanque, porque ele curou só aquele paralítico. Ele falou, eu estou vindo aqui porque a minha função não é, na verdade, ele falou, minha função não é ficar multiplicando pães, curando gente, porque eu vim aqui religar vocês a Deus para a vida eterna. Mas ele chegou no meio daquele povo, ó, mas para vocês verem, ó, esquece essa porcaria de poço, porque eu sou o que faço. E curou Aquele lá. aquele. E porque Jesus só sabia que era sábado e era contra a lei. Pega a tua caminhada, porque eu sei que isso aí vai Causar um reboliço. ia casar o reboliço para mostrar. Porque quem foi? Olha, não foi o tanque não, gente. Esquece o tanque Tanto não é que porcaria ele nem nenhuma. O Cristo ele é. Ele nem se identificou, porque Nem se o paralítico, na primeira pergunta dos fariseus, sabia falou, eu quem não sei quem é. Então ele É não se identificou. mas é que eu falo, mas aí encaixando na igreja de hoje, Cristo se identificou? Hoje, se você chegasse numa igreja de hoje, o cara ia chegar, aleluia, sarai, e trovões, relâmpagos, jogo de luz e não sei o quê. E é assim que diz, eu digo que você está curado, levanta, eu. Valdomiro, colete. Não, mas eu digo, o profeta hoje, ele fala 1000 línguas, faz aquele Show. o show, Cantando para falar show, assim, né? Jesus te ama. Meu amigo, podia chegar e falar, Jesus te ama, levanta e anda. Jesus fez algum show? Nem se identificou. Hoje os caras se identificam, faz todo o show para chamar atenção. Sim, pra ele. Labareda de fogo. É isso aí. Passa o cheque. Então pra você ver como que é encaixar na igreja de hoje. Porque Passa o cheque. nesse a gente ficou, depois a gente ficou, mas para mostrar pra gente, não é poço não, esquece o poço. Chupa barra. Tanto que você fala idolatria, por que eu falo isso? Porque também aqui no tempo de Salomão, eles puseram o poço do lado. Tem um poço lá. Tem. E o pessoal vai lá beber água, lá enche de água e leva pra casa achando que Abençoado. fica. E porque Deus nunca, eu falei, Deus nunca deixou nada. Nada de coisa física para ninguém ficar idolatrando, porque senão ia ficar idolatrando. Por isso que até destruiu a cruz lá, que é a serpente do deserto, para ninguém ficar idolatrando, porque o povo adora ver coisa para idolatrar. Adora. Acho que nada vai ficar pedra sobre pedra. Né? Não vai, não é isso, nós somos o tempo, não é para ficar adorando essas coisas, mas o povo. Eu nunca encaixei, parabéns, gostei, me abriu outro mais ainda. 19, Êxodo 19, só para mostrar. Vou ler até o versículo 5, só para dar entendimento, tá? No Monte Sinai. 3 meses após a saída do Egito, na terra do Egito, naquele dia os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do Monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou, ele ordenou, assim dirás à casa de Jacó e declararás ao filho de Israel, vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora se ouvides a minha voz, olha aí, ouvides a minha voz, e obedeceis a minha aliança, sereis como o meu tesouro,
pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Um reino, não era uma tribo. Reino é toda a nação de Israel. Mas foi? É uma nação santa. Foi? Não quiseram. Tá aí, ó, tá vendo? É isso que Deus queria. Todo Israel sendo um povo levítico. Toda a nação de Israel pregando o evangelho no mundo. Não quiseram. Aí Deus teve que fazer todo esse trabalho com Cristo para dar um jeitinho novamente no erro dos homens. É quando o homem quer pegar atalho. Amém?